Olá pessoal, na aula de hoje de instrumentação a gente vai fazer um exercício básico utilizando a plataforma do Tinkercad. O Tinkercad é um site para desenvolvimento de protótipos, circuitos e permite desenho em 3D. Nós já utilizamos para outros experimentos. Vamos fazer um circuito novo, né, para fazer uma prática utilizando sensores ou transdutores fotocondutivos, o fotodiodo e o fotoresistor. Um dos componentes tem aqui na interface do Tinkercad. Tem componentes mais simples, mais avançados, sensores de temperatura, né, matrizes de contato, matrizes de protótipo, né, instrumentos como voltímetros, e tem também o Arduino. Nós vamos fazer o exercício de hoje utilizando o Arduino. Eu coloquei dois enunciados aqui para a gente fazer um experimento, né? Então a gente vai ter um circuito com um divisor de tensão aqui, onde eu tenho um LDR, o primeiro resistor, e um resistor fixo do qual a tensão sobre esse resistor é o que a gente vai medir com o Arduino. E um segundo circuito onde eu tenho um fotodiodo. Lembrando que o fotodiodo, né, é sempre polarizado de forma reversa, né, que a gente vai, quando a luz incide no fotodiodo, tá, a corrente, né, a corrente de reverso, né, vai deslocar, né, de acordo com a intensidade luminosa. Então, a gente vai trabalhar com ele reverso e conforme vai incidindo luz, a gente vai, independente para qualquer tensão, eu vou ter uma corrente circulando. Como eu tenho esse circuito série, a gente colocou aqui, né, pela lei de Ohm, né, a gente vai conseguir medir uma tensão aqui quando começar a ter uma corrente circulando aqui, dado a incidência de luz sobre o fotodiodo. Nesse experimento, a gente vai fazer duas montagens, no protoboard, com Arduino, e vamos fazer uma leitura com o Arduino que ele vai indicar ali uma leitura de 0 a 100% de iluminação. Vamos trabalhar com iluminação percentual do componente que a gente tem do sensor que a gente tem aqui no Tinkercad. Certo? A gente consegue ter um slider que a gente consegue variar ali a iluminação tanto sobre o resistor, o fotoresistor, o LDR, tanto quanto no fotodiodo. Então, a gente começa aqui pela protoboard. A protoboard aqui embaixo. Vou pegar uma protoboard pequena. Tá, vou tirar um pouco do zoom aqui. Tá. E vamos colocar aqui o nosso fotodiodo. Aliás, o nosso fotoresistor. Aqui está ele. Tá, o fotoresistor ali. Tá. Para a fonte, a gente pode, como a gente vai fazer uma montagem com o Arduino, a gente vai precisar pegar uma fonte externa regulável. Apesar do Tinkercad disponibilizar também uma fonte aqui para nós. Então, uma fonte aqui. Disponibiliza uma fonte ajustável. Mas como a gente vai usar o Arduino, vai colocar aqui o Arduino, né, como uma plataforma de protótipos, a gente vai programar ele. E a gente vai a gente vai alimentar o nosso circuito com o Arduino. Vou botar o fotodiodo um pouquinho mais para baixo, fotoresistor, para eu colocar aqui a tensão sobre ele. Posso dar uma alinhada nessas linhas aqui. Vou marcar essa linha como vermelha, minha linha de alimentação. Né, insere com esse fotoresistor, eu vou colocar um resistor fixo. A tecla R faz com que a gente rotacione o resistor. Ele está em série, né? Lembrando que a protoboard, os contatos são verticais nessa parte central e horizontais nessa parte de cima e aqui na parte mais de baixo. Então a gente fez um contato com o LDR, a corrente passa pelo LDR, faz contato aqui com o resistor e agora esse resistor a gente vai ligar no GND ou no ground do Arduino. Então, o nosso circuito está alimentado. Vou marcar esse fio aqui com a cor preta. E, né, esse pino aqui intermediário, né, esse pino 13 aqui da protoboard, ele é equivalente ao que a gente montou aqui. Né? A gente pegou os 5 volts do Arduino, ligou no LDR com esse fio vermelho. Esse fio aqui, então, está sendo o nosso fio vermelho. A gente ligou aqui o fio preto. Vimos o LDR. E a gente vai medir nesse ponto entre os dois. Eu tenho esse resistor aqui, eu indiquei aqui um resistor de 1K, é o resistor de 1K que a gente tem aqui. Clica nele, aparece essa janela aqui. Então,
para a gente fazer essa medida. Né? A gente vai fazer um fiozinho daqui até a entrada analógica 0 do Arduino. Vou manter esse fio aqui com cor verde. Então, o circuito que a gente monta, basicamente, é esse aí. O que a gente tem que fazer agora? Né? Se eu colocar isso aqui para funcionar, né, mandar executar aqui, rodar a simulação, posso clicar nesse LDR e variar a intensidade luminosa dele aqui de 0 a 100%. Tá? Conforme eu faço isso, se eu medir a tensão sobre o resistor, e a gente pode fazer isso mesmo sem o Arduino com um voltímetro, para a gente ter uma ideia do que a gente está medindo ali. Aqui um voltímetro. Tá? Eu vou medir a tensão sobre esse resistor. Tá? Posso colocar meu fio vermelho. Eu vou medir no mesmo ponto da entrada do Arduino. Eu vou ligar ali mesmo. Aqui. E terra. Esse mesmo pino aqui. Eu posso medir. Vou botar esse aqui vermelho. Esse aqui preto. Posso medir com um voltímetro a mesma coisa que eu estou medindo aqui com o Arduino. O Arduino está medindo aqui. Eu também liguei juntos, nesses mesmos dois pontos, um voltímetro. Né? Antes da gente escrever o programa aqui para avaliar isso. Né? Então, eu tenho aqui, quando não tem nenhuma iluminação, eu tenho próximo em torno de 27 milivolts, ou seja, né, quase quando o que acontece, como é que funciona um LDR? Lembrando que o LDR, quanto mais luz incide sobre o LDR, mais ele conduz. Então ele vai ser a resistência dele diminui. Quanto mais no escuro ele está, né, maior é a resistência, ou menos ele conduz. Quando incide elétrons, eu tenho mais elétrons me passando da banda de valência para a banda de condução, o LDR conduz mais, ele tem a sua resistividade diminui. Então, quando ele está mais no escuro, a resistência é muito grande. Como a resistência no LDR é muito grande, quando tem pouca luz incidida sobre ele, né, toda a tensão, praticamente todos esses 5 volts vão ficar sobre o LDR. E pouco desses 5 volts vão ir para o resistor de baixo, né, para esse resistor de baixo. Então, quando ele está no escuro, quando ele está com uma resistência muito alta, praticamente toda a tensão da fonte fica sobre ele, nessa divisão de tensão, e pouca tensão sobre o resistor fixo. Quando a gente ilumina o LDR, tá? Tem aqui praticamente eles quase iguais, aqui em torno de 1K, a tensão está dividida quase que ao meio, aqui estaria uns 2,5, né? Se eu medisse o LDR, ele teria próximo do 1K do resistor fixo. E eu vou aumentando aqui até eu atingir 3,32. Nesse divisor de tensão, a gente nem obteve os 5 volts aqui, toda a tensão sobre o LDR, né? Toda a tensão é sobre o resistor de 1K. A gente pode trocar esse resistor, botar um resistor maior para chegar mais próximo dos 5 volts, mas a gente pode trabalhar nessa escala, nesse range aqui de 27,7 milivolts, tá? Até 3,32 volts. Tá? Então, vou parar a simulação. Vou abrir aqui o botão de código do Arduino. E eu posso trocar esse código de blocos para texto. Vai pedir uma confirmação. Esse aqui é um código, um gabarito padrão que ele abre ali. A gente não vai usar nada desse código aqui. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um programa que utilize a função do Arduino de comunicar via porta serial. Vou aumentar um pouquinho a janela. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou tirar esse delay também. Então, o programa do Arduino tem dois blocos, né? O bloco de setup e o bloco de loop. No setup, ele vai ser executado só uma vez quando a nossa simulação começa, quando a gente liga o Arduino. Tá? E o loop vai ficar executando infinitamente. Ele executa o setup uma vez e depois fica executando, né, o loop sempre. O que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai configurar a porta serial. O Arduino tem uma classe, um objeto especial chamado serial. E a gente
inicializa a porta serial, comando begin, com o método begin, né, e passa para esse método o argumento de 9.600 bps, que é a taxa de comunicação que ele vai comunicar. Se a gente tivesse um PC conectado nesse Arduino aqui, né, pela porta USB, a gente conseguiria receber esses dados que o Arduino está comunicando no PC. Vai comunicar e a gente, no nosso simulador, a gente vai mostrar aqui nesse terminal serial. Tá? E eu pedi ali no roteiro que a gente fizesse o Arduino mostrar o valor de 0 a 100% daquela iluminação. Tá? Simulando de novo aqui, né? A gente vai mostrar, conforme a iluminação, 27.7 e depois 3.32. A gente vai estar programação aqui no Arduino, eu posso comentar. Então, 27.7 milivolts, vai ser o nosso 0%, e 3.32 volts, que vai ser o nosso 100%. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai fazer para ler o valor na porta analógica, ler esse valor nesse pino analógico. Lembrando que o AD do Arduino, né, o conversor analógico digital do Arduino, tem 10 bits. Tá? Com isso, esses 5 volts, né, a tensão de referência, que é de 5 volts, vai ser dividida em 2 elevado a 10 níveis ou degraus. Tá? A gente pode, bom, depois a gente calcula isso. Vamos fazer uma leitura. Para uma leitura no valor analógico, a gente vai usar o comando analog read e vai indicar qual porta que a gente quer ler. Tá? A gente pode usar uma variável aqui, mas para ser um pouco mais prático, eu vou passar o valor que sai do analog read direto para o serial.print. Tá? Print.ln. Print.ln quebra a linha e dá um enter depois de imprimir. Então, esse programa é super simples, vai só mostrar um número de 0 a 1023, né? 2 elevado a 10 é 1024. Então, eu vou ter 1024 níveis, contando com o nível 0, eu vou ter de 0 até 1023. Eu vou executar essa simulação, vou mostrar aqui o valor que o Arduino está transmitindo para o PC, que estaria conectado aqui nessa USB. Está transmitindo o número 6. 6 vai ser o meu 0%. E 3.32 vai ser 679. Tá? De 6 a 679. Tá? Aqui, 679. Tá? A gente vai fazer alguns cálculozinhos, mas vou mostrar aqui uma função bem simples, que é a função map. Map é uma função de interpolação com valores inteiros. Só para a gente concluir rapidamente aqui, a função map, eu passo um valor, passo os limites no qual esse valor está entre 6 e 679, e eu quero interpolar esse valor entre outros limites, o valor 0 e 100%. Tá? E eu vou colocar um serial.print 100, quebrar a linha, porque logo em seguida, vou fechar aqui os parênteses, esse aqui, fecho parênteses do map e do print. E vou colocar aqui serial.println, vou colocar o símbolo de % ali impresso. Tá? Então, abro parênteses, abro e fecho, fecho, fecho. Deve funcionar. 0% até 100%. Tá? É bem grosseira de fazer isso, né? sem muito refinamento. Mostra ali de 0 a 100%. Tá? Uma coisa interessante aqui que o Arduino também tem, deixa eu comentar essa linha, colocar isso de volta para o println, eu posso mostrar um gráfico aqui, né?
um gráfico em 0 e de 0 a 100%. Mas vejam bem que a gente está convertendo um valor de 0 a 1023, né? Ou de 0 a 679, né? Para 0 a 100 em um valor inteiro, né? Não é o mais interessante, né? O ideal é aplicar aqui a sensibilidade, né? Fazer um multiplicar para um fator similar à sensibilidade. Isso a gente já vai voltar aqui no programa para fazer isso. Né? Uma outra proposta que eu pedi para vocês fazerem ali também, no enunciado, é utilizar o fotodiodo. A gente já vai retornar ali para aplicar a sensibilidade para calcular certinho ali a tensão sobre para fazer um programa que mostre a tensão em volts sobre o resistor fixo. Vamos trocar aqui rapidamente esse LDR por um fotodiodo. Vou utilizar aqui um fotodiodo. Tem um fotodiodo aqui. O fotodiodo, em termos de pinos, ele é bem parecido com o LDR e vai ter um comportamento nesse circuito até parecido, porque ele vai estar em série também ali. Tá? Claro que os valores de tensão que a gente vai ter são um pouco diferentes. Tá? De 5 mV para aquele resistor, ó, eu vou no máximo a 100 mV. Tá? Porque o que está acontecendo aqui? Aqui a corrente está variando no LDR. A ideia ali, um desafio para vocês, né, é apresentarem para mim esses mesmos valores de 0 a 100%, mas agora não com um valor inteiro, mas com um valor de ponto flutuante. E aqui, né, está pedindo dimensione o resistor fixo para que a tensão sobre o mesmo varie de alguns milivolts para quando o diodo não está iluminado, até um pouco menos que 5 milivolts quando ele está totalmente iluminado. Então, o circuito é bem parecido, os dois circuitos são praticamente iguais. Tá? O programa que vocês vão elaborar é uma evolução desse programa aqui, até vamos dar uma melhorada aqui, que é o que vocês vão partir dele, né? Deixa eu ver esse aqui. Então, aqui eu estou chamando um monte de função uma dentro da outra, não é o ideal. Tá? Então, sempre é interessante vocês colocarem algumas opções aqui. Então, a gente pode colocar uma variável, né? Vamos chamar uma variável do tipo inteiro, eu sempre começo informando o tipo da variável. Vou colocar aqui o valor lido, assim, tudo colado, mas com L maiúsculo. Vou inicializar ela com 0. Tá? Bem mais, eu já não vou colocar o analog read aqui dentro. Eu vou tirar um map aqui também. Tá? Então, eu vou colocar valor lido igual a analog read a 0. Ou seja, a variável valor lido vai receber o valor de saída da função analog read. Então, esse sinal de igual funciona como uma atribuição. Eu posso colocar aqui valor lido. Ele vai mandar pela porta serial o valor lido. Tá? Só que é o seguinte, a gente quer mostrar esse valor com mais resolução, de 0 a 100%, mas não com o do 0 até o 100 só com números inteiros. Eu quero números com ponto flutuante, números com vírgula, né, onde eu aplico a sensibilidade desse meu circuito, onde eu tenho o que é a sensibilidade, né? É ali quantos volts por lumens, no caso eu tenho uma intensidade luminosa, né? E assim, variação da intensidade luminosa vai variar uma tensão ali sobre o resistor, vai ser a sensibilidade desse circuito. Então, como é que eu vou saber essa sensibilidade? Na realidade, para fazer aqui a programação, a gente tem que saber quanto é a sensibilidade por bit, no caso. Para cada bit que eu incremento num conversor analógico digital, para cada bit que incrementar, para cada bit que trocar, né, o quantos volts varia. Como é que a gente vai identificar essa sensibilidade ou o incremento digital em volts? A gente também chama de incremento digital. O incremento digital, então, é dado, né, pela tensão de referência, que no nosso caso é 5 volts, divididos por 2 elevado à resolução. E
né, isso menos 1, né? Porque a gente vai ter, né, a gente vai variar de 0 a 255. Então, perdão, de 0 a 1023. Então, eu vou ter 5 volts divididos por 1023 quando eu tenho um conversor AD de 10 bits. Se eu tivesse 8 bits, por exemplo, aí seriam, né, os 255. Tá? No caso aqui, a gente tem 10 bits. Vou colocar 2 elevado a 10, né, 1024. Se eu tivesse 2 elevado a 8, 256. Como a gente tem o valor, o nível 0 conta, né? Então, menos 1. E aqui o nosso conversor AD 1023. Então, a minha tensão de referência dividida por 1023 níveis, né? Cada incremento, para cada 1 bit que eu incrementar, eu vou aumentar 0,048 volts. Então, quando o 1 digital que eu adquiro ali no Arduino equivale a 0,04 volts. O 2, 0,08 e assim por diante. Então, essa é a nossa sensibilidade por bit. Então, a gente pode, né, pegar esse número aqui. E aplicar aqui, né? A gente pode pegar aqui float, uma variável de ponto flutuante, volts igual a 0, e aplicar a sensibilidade ali. Volts igual a valor lido vezes a sensibilidade, que é esse aqui. E a gente pode criar, inclusive, uma constante com a sensibilidade. Tá? A gente não tem tanta resolução, vamos manter aqui 0.9, 0.0049. Tá? E aqui eu vou colocar, em vez de valor lido, volts. Eu posso ver aqui o que o Arduino está mostrando. Nem tem resolução, vou trocar de volta para o IDE. Esse 0,003, né? Porque eu estava com 6 ali, né? 3,33. Isso aí, bem parecido, né? Aqui, 27, eu posso aumentar ali o número de casas decimais. Vou botar 0,4 casas decimais aqui. Talvez fique mais parecido com meus 27 ali. 27,7 ou 0,277, né? Tá próximo aqui. E 3,32 ali, 3,3271, né, aplicando a sensibilidade. Tá? E o nosso gráfico também mostrando essa variação. Tá? Agora eu vou dar, vocês podem dar um pause nesse vídeo, tá? Logo mais vai ter a resposta, mas vocês podem dar um pause no vídeo e fazer no Tinkercad esses dois exercícios. O que tem que fazer, o que tem de desafio, né, é achar a sensibilidade para que eu varie de 0 a 100% para aquele intervalo com o LDR e trocar o resistor, achar um resistor, né, vocês podem calcular esse resistor, para que quando eu colocar esse fotodiodo, a minha tensão não, eu vou precisar de um resistor maior, né? A minha tensão não fique só entre 4 milivolts e 100 milivolts, que ela vá até 5 volts, que o resistor excursione, né, para que o Arduino detecte mais níveis, porque lembrando que para cada bit ele vai incrementar apenas 4 milivolts, né, 0,004 volts. Tá?
Então, para concluir aqui, né, resolvendo aqui um desafio de como ajustar o diodo, né, aliás, o resistor fixo, para que mostre aqui na tensão os 5 volts quando eu tiver com 100%. Uma maneira de fazer isso, né, bom, como eu tinha explicado, quando a gente varia, né, a iluminação do fotodiodo, a gente varia a corrente de reverso do fotodiodo. Tá? Ele está ligado aqui em reverso, a gente varia a corrente de reverso. Então, para ilustrar isso, eu conectei aqui no circuito, né, um amperímetro. Eu abri o circuito, o resistor não está mais ligado direto no fotodiodo, está ligado para o outro lado aqui. Tá? E do fotodiodo sai um fio aqui para o amperímetro, a corrente sai, o positivo do amperímetro é ligado no fotodiodo, a corrente passa pelo fotodiodo, entra no amperímetro, sai do amperímetro, o negativo do amperímetro liga nesse resistor. Então o amperímetro está em série com o circuito, ou seja, a corrente que estiver passando no fotodiodo vai estar sobre o amperímetro e vai estar sobre o resistor. Então dessa maneira a gente pode ver aqui, né, quando não tem iluminação nenhuma, né, não há corrente circulando, o diodo está cortado, tá? E quando a gente começa a incidir luz, né, passa a ter uma corrente ali. Tá? E essa corrente vai de 0 a 105 microamperes, mais ou menos. Tá? Então, como que faz, o que controla essa corrente é a iluminação, não a resistência que está em série, não é um divisor de tensão, isso não é um divisor de tensão como a gente fez antes. Né? Esse resistor está variando a tensão, né, devido à lei de Ohm, né, quando a corrente sobre ele varia, e essa corrente é controlada pela iluminação no fotodiodo, quando a corrente sobre ele varia, a tensão varia, né, porque ele tem uma resistência fixa, é um resistor discreto fixo. Então, mesmo que eu mude aqui um resistor diferente, tá, a tensão, claro, vai mudar, mas essa corrente que está circulando aqui vai estar nos mesmos limites ali, então aqui em torno de 101 microamperes. Tá? Vou arredondar para 100 microamperes. Como é que a gente trocaria ali como é que a gente trocaria, vou fechar essas águas a mais aqui. Como é que a gente trocaria esse resistor? Uma maneira de calcular, então, é fazer o seguinte. A gente sabe que o resistor, a gente quer descobrir o resistor, a gente sabe que a tensão que a gente quer mostrar ali, que a gente quer para aquela corrente total, aquela corrente máxima, é de 5 volts. Pela lei de Ohm, tensão dividido pela resistência, aliás, tensão dividido pela resistência é igual a corrente. E tensão dividida pela corrente é igual a resistência. Então a gente tem 100 microamperes ali como a corrente máxima, 5 volts, que é a tensão que a gente quer que apareça ali, dividido pelo 100 vezes 10 na menos 6, ou 6 microamperes, né, vai dar 50.000, ou 50 quiloohms. Tá? Então, se a gente trocar esse resistor aqui por um resistor de 50K, e simular aqui, quando a gente colocar ali 5 volts. Está indicando ali 3,95, 3,95. Posso trocar aqui o número de casas decimais. Tá? Esse é o experimento para hoje, né, com a solução ali de como fazer a variação do resistor, onde a gente pode fazer percentual com mais casas decimais com uma função de interpolação de ponto flutuante que a gente já viu em outras práticas.